Oiê, vamos de novo. Vamos ver se o povo volta pra cá, né? Não sei como é que ficou aqui. Estão aí? Então tá. Vou esperar vocês entrarem, mas também já vou começar. Bom, então a gente tá aqui. Vou começar tudo de novo. A gente tá aqui hoje, mais uma vez, para uma live. Eu agradeço profundamente a companhia de vocês, mais do que a atenção, porque é a companhia de vocês aqui na página, no Facebook. E como eu disse anteriormente, eu acho que eu sinto e sei que esses encontros que a gente tá colocando aqui, está fazendo aqui, através da internet, né? Desde 2010 eu dava, eu conduzia cursos, né? Conduzi cursos, voltar a conduzir também cursos online, e eu sei que é uma baita ferramenta que ultrapassa até mesmo os limites físicos e os limites do tempo, inclusive. Ou seja, se por um lado a gente acaba perdendo algumas coisas ou não vivenciando, então não é exatamente uma perda, a gente ganha muito com essa possibilidade que está contribuindo muito para a gente resgatar muito da sabedoria dos nossos ancestrais, das nossas ancestrais, e também a sabedoria que está no imaginário, que está aqui, né, no magma do inconsciente coletivo e do imaginário, e que é tão importante, né? Sabedorias, inclusive, que não são exatamente um resgate, mas sim como se a gente pescasse conteúdos aí muito importantes, né? Em especial sobre o sagrado feminino, sobre a ecoespiritualidade feminina, sobre o que eu gosto de chamar de feminino essencial, ou seja, essa fonte do feminino, esse foco, esse centro, né, a essência do feminino. Hoje, em especial, a gente vai falar sobre uma das obras mais importantes relacionadas à psique feminina, à própria espiritualidade feminina, apesar de não ser um livro sobre espiritualidade em específico, né? O Mulheres que Correm com os Lobos, que é o livro que vai nos dar a inspiração para alguns questionamentos, algumas reflexões. É um livro que nutre, né, essa parte tão importante da existência, não só das mulheres, como também dos homens, de todos os seres, né? O próprio tema que a gente vai falar sobre hoje, né, fazendo essa conexão, eu tenho feito essas lives colocando assuntos e temas que fazem parte dos meus estudos, das minhas práticas, relacionados justamente com a eco-espiritualidade feminina. E o tema de hoje é justamente a mulher selvagem, ou a loba, né? Que é um arquétipo e que foi estruturado, descrito pela Clarissa Pinkola-Estés de forma brilhante, de forma sensível, e que contribui muito para a gente conseguir entender aquilo que a gente sente, aquilo que faz parte da gente, mas que muitas vezes está esquecido, está num canto ali, super acesa, desperta, mas a nós mesmas, como seres desse mundo concreto e que recebem tantas influências outras, a gente acaba não conseguindo acessar muitas vezes. Eu espero que todo mundo que estava na outra transmissão que eu cancelei esteja vindo para cá novamente, tá? Então todos os ois que vocês deram podem dar de novo, porque amor é sempre bom, não é verdade? E eu nem falei, né? Não falei sobre mim, mas eu acho que não precisa, né? Porque quem quiser saber um pouco mais aí vai lá e lê. Vai ler um pouquinho sobre o meu trabalho, tá tudo aqui descrito na dona página, né? Tá melhor o som, tá tudo bem? Porque eu quero fazer a prece, que é a poesia, na verdade. É uma poesia que eu fiz,
que interessante. Olha, no final de julho de 2013, ela veio, né? Eu gosto de usar a palavra canalizar ou manifestar. Veio essa inspiração e fala especificamente sobre a mulher raposa, né? Mas fala sobre ela loba, fala sobre a mulher selvagem. Eu fiz para minha raposa porque ela é meu totem, né? É um animal que me ensina muito, que tá comigo há muito tempo. Acho que sempre esteve, né? Mas eu percebi, acendi para ela muito cedo, até por conta de alguns assuntos que um dia eu conto, né? A sabedoria, ela é muito criativa, né? Então ela chega perto da gente de formas bem inusitadas muitas vezes. Mas então eu vou pedir para vocês novamente, né? E para quem tá chegando agora, para respirar fundo. Eu até sugiro que quando eu fizer esses lives, que vocês estejam dispostas a participar, tá junto, né? Porque, como eu falei, a companhia de vocês aqui é muito importante. Que vocês criem um pedacinho aí, uma fogueira, né? Também, como se a gente realmente estivesse juntinhas, bem muito perto umas das outras, porque na verdade nós estamos. Então, eu tô aqui no meu ambiente de trabalho, eu não tô no Feminino Essencial, eu trabalho na minha casa, né? Eu tenho um lugar aqui e com essa cortininha que eu que fiz, e tem toda uma coisa aqui dentro dessa sala, desse escritório. Eu acendi meu fogo, eu acendi um palo santo, eu peguei uma aguinha, coloquei aqui do lado, me arrumei para vir falar com vocês, né? Assim, eu acho que não que a gente tem que se empetecar, mas hoje eu tava um pouco, sei lá, acho que essa lua nova em Leão, né? Tava tacadinha, e aí eu me empetequei um pouco. Mas eu venho muito amorosamente aqui falar com vocês. E aí, dentro dessa coisa interativa, eu queria sugerir também que a gente esteja preparado, não precisa criar um circo, né? Mas que a gente realmente esteja conectado aqui, junto, né? Então vamos fazer o seguinte, quem quiser fechar os olhos, fecha, quem não quiser, não fecha os olhos. Mas eu vou dizer a poesia, expressar, né? Fazer essa prece e vou pedir para vocês acompanharem comigo, ouvindo com o coração, porque eu vou dizer com o meu coração, tá? Com o meu ventre e com o meu coração. Então, que ela seja nutridora e que a gente possa contemplar um fogo central aí dessa reunião da gente hoje, tá bom? Então eu vou falar. Com muito respeito, com muito amor, honrando as forças de cura que nos trouxeram para esse encontro, que estão aqui conosco, estão dentro de nós, fora de nós. Respira fundo e vamos, juntas. Sou bicho solto, livre, sem amarras ou coleiras. Não pertenço a nenhum lugar, pois minha toca é a existência. Meus instintos me levam para onde o meu ser possa ser nutrido. O que pensam sobre mim não me pertence, pois não sou eu quem pensa. Mas o amor que sentem por mim, eu deixo que me invada toda. Eu não admito que me saqueiem o meu espaço sagrado. Mas convido minhas almas aliadas para compartilharem dele o quanto for saudável para todos e todas. Não tenho religião vinda de fora, mas na colheita surgiu uma que possui um pedacinho de um montão delas. E quando fiz isso, eu me religuei. Me religuei ao centro do círculo de poder, amor e sabedoria de todas elas e de cada delas. Sei quem é minha mãe e sei quem é meu pai. E viver minha vida de forma feliz é a caminhada para entendê-los. Honro-me e por isso honro cada irmão e cada irmã que, mesmo preso ou presa,
desejo a liberdade. Honro a vida, a morte e vida. Sou bicho solto, sou livre. E assim é. Pronto. Espero que vocês tenham curtido. Eu gosto de colocar um pouco de poesia, um pouco de música, um pouco de prece em tudo que eu faço. Por mais que seja um trabalho mental, intelectual, como eu digo sempre, a mente ela é a grande ponte de tudo e ela precisa ser honrada. Então, pessoal, eu imagino que todo mundo tem o livro, ou se não tem, procure na internet, se puder comprar, compre, porque vale a pena. Agora, eu sei também que a gente tem versões em PDF disponíveis pela web, né? E aí, eu vou pegar um trecho, na verdade, eu vou fazer um recorte aqui bem específico das primeiras páginas do livro, né? Que é justamente a introdução, o Cantando sobre os Ossos. E só nessa introdução a gente já tem um mapa dessa força, desse arquétipo que é a mulher selvagem, a loba, e que ela tem vários aspectos, né? Ela mesma, né, nessa unidade, a gente vai poder enxergar um monte de coisa. Então, para começar, eu vou ficar aqui tirando e colocando o óculos, né? Eu queria falar um pouquinho da questão micro e macro, ou seja, mulher, fêmea e terra, planeta, que é muito importante para a gente compreender esse livro, tá? A Clarissa, ela não fala sobre ecofeminismo ou sobre teologia ecofeminista, porque não é a área de conhecimento dela, mas o livro fala muito sobre ecofeminismo, especificamente o ecofeminismo, eu diria, de vertente espiritualista, tá? Então, na minha dissertação de mestrado, para vocês terem uma ideia, eu usei o Mulheres Correm com os Lobos e fiquei super feliz de poder usar o livro, né? Porque tudo que ela fala aqui, e como a minha dissertação de mestrado envolve contos de fadas, né? Porque afinal de contas eu analisei o Malévola, o filme Malévola, e a base teórica está bem conectada ao ecofeminismo, aos estudos de gênero, a estudos do imaginário, à psicologia junguiana. Eu tinha que usar o livro porque era quase uma obrigação, porque a maioria dos insights que eu tive a respeito da Malévola, para chamá-la de mulher natureza, uma mulher além do bem e do mal, tem tudo a ver com a La Loba. Então, por que eu falo dessa questão do ecofeminismo? Porque a base do ecofeminismo, como diz a Vandana Shiva, que é uma das autoras principais, que é uma física, né? A gente deve ter visto já, vocês devem ter visto já vídeos dela pela internet, porque ela tem uma caminhada aí contra ela é uma ativista contra os absurdos que a Monsanto e toda essa cultura do transgênero acaba trazendo, né? A Cristina Machado falou que Kelly é minha tese, na verdade é uma dissertação, tá? A tese logo mais, porque eu pretendo e vou fazer o doutorado, e aí o doutorado a gente vai ter teses aí, uma tese bem legal que já tá aqui rondando na minha cabeça. Mas eu só fazendo um parênteses, tá, pessoal? Desculpa. Eu pretendo mexer e transformar num livro a dissertação, por isso que eu nem estou divulgando muito, porque é um livro, apesar de ser uma dissertação de mestrado, tá bem palatável, tá bem gostoso de ler, tá? Mas eu ainda quero dar mais uma mexidinha nele, por isso que eu não divulguei tanto. Ok, vamos lá. Então, ecofeminismo, o que é o ecofeminismo? O ecofeminismo é um nome novo para uma coisa muito antiga, como diz a Vandana Shiva, até rimou, né? Então,
o ecofeminismo ele trata, dentre outras coisas, mas o principal foco do ecofeminismo é justamente fazer essa conexão entre fêmea, mulher e natureza, planeta. Então, aquilo que é feito e como as mulheres são tratadas está totalmente relacionado dentro dessas teorias, né, que para mim faz todo sentido. Está diretamente relacionado a como o próprio planeta é tratado ou visto ou conhecido. Então, toda a ciência a respeito e a cultura e as bases teológicas até que são propagadas, sim, de uma perspectiva bem androcentrada, ou seja, centrada no macho da nossa espécie, vão determinando aí como as mulheres e o próprio planeta são tratados e construídos, inclusive, tá? Então, resumidamente é isso. E a La Loba e o próprio Mulheres Correm com os Lobos fala disso quando ela fala dessa força que precisa ser desperta, né, dentro das mulheres, e que é o selvagem, e também essa relação com o próprio arquétipo, com a coisa que é impalpável, mas que a gente está sentindo e vendo em todos os lugares e na nossa própria caminhada. Ela fala algumas coisas aqui, como o livro ele é todo cheio de lendas, cheio de contos, né? Não só contos de fadas, mas contos que ela ouviu também da avó, da tia, da vizinha, de uma mestra que ela acabou conhecendo na caminhada. Ela fala muito dos contos folclóricos também. Ela acaba trazendo, sim, pelo menos pra mim, eu não sei pra vocês, né? Quando eu leio o Mulheres Correm com os Lobos, eu não consigo pensar somente em mim, né? Ou na mulher em si. Eu sempre vejo também relacionado ao próprio sagrado feminino e o próprio sagrado feminino com o planeta. Fica muito perceptível isso, né? Então, eu vou fazer assim, pra ficar prático. Eu falo pra caramba como boa sagitariana, né? Esse certo desprezo que o sistema androcentrado, que o patriarcalismo também, a gente pode usar esse termo, mas eu prefiro o androcentrismo por conta de supervalorizar as necessidades do macho em detrimento às necessidades das fêmeas ou do feminino, vai envolver aí uma submissão que vai fazer com que a gente esqueça muitas vezes dessa força, como eu disse aquela hora, né? Tá com a gente o tempo todo, mas é tanta distração, é tanto estímulo, até midiático, né? A gente falando da gente aqui do nosso mundo contemporâneo, do nosso dia a dia, é tanto estímulo que a gente acaba não vendo. E isso, na verdade, a gente pode colocar, não, mas eu trabalho demais, eu tenho que ganhar meu dinheiro. Gente, tudo isso, trabalhar demais, ter tanta preocupação com dinheiro, já é uma manifestação desse sistema, né? Que exige, sim, de todos e todas que seja dessa forma, né? Isso não está só relacionado à economia, está relacionado principalmente à forma com que a gente se relaciona com uns aos outros e com o próprio planeta. Então, eu acho bem interessante, porque, por exemplo, no meu caso, eu leio esse livro há mais de 15 anos, bem mais de 15 anos, né? Essa edição que eu tenho aqui, né, é a 12ª edição, a capa até antiga. Olha o estado do livro, gente, né? Meu querido, eu posso até comprar outro, mas esse aqui eu não me desfaço dele, né? Ele contribui no sentido também de nutrir esse inconsciente, porque quantos círculos de mulheres, por exemplo, ou mesmo vivências, jornadas, rodas de xamanismo,
o xamanismo urbano até, o xamanismo contemporâneo, se inspiram no Mulheres Correm com os Lobos e nos arquétipos e na sabedoria que está contida aqui para determinar os temas e determinar como isso vai acontecer, né? Como as coisas vão acontecer e como as reuniões e as chamadas e as jornadas vão acontecer. Então, assim, ele está muito, muito presente. E durante todos esses anos, o que eu observo, né, porque eu estou praticando e conduzindo trabalhos com o feminino há muito tempo, o que eu percebo é que cada vez mais, né, a gente tem espetáculos musicais, peças teatrais inspiradas no livro, e todas elas vão trazer, tudo isso vai acabar trazendo conteúdos para a gente fazer modificações necessárias. É aí que vai entrar a tal da ecoespiritualidade, né? Que é sim não só uma forma da gente se religar espírito, grande alma, né? Fazendo as nossas práticas, mas eu particularmente considero a ecoespiritualidade um movimento político, um movimento cultural, um movimento social, um movimento de modificação, né? De transformação daquilo que precisa ser transformado e curado. Tá? Esse é o meu entendimento de ecoespiritualidade, dentre outras coisas. Vocês percebem que eu sempre coloco dentre outras coisas, porque eu não gosto de concluir nada, né? Acho que a gente tem que deixar as coisas acontecendo e nesse processo eterno, né, de questionamentos e tudo mais. Pois bem, o primeiro trecho, quem tiver o livro aí pode até pegar. O primeiro trecho que eu gostaria de compartilhar e comentar com vocês é na página 15, quando ela fala das terras espirituais e a pilhagem que acontece, né? E aí eu vou ler aqui para vocês o trechinho. É no primeiro parágrafo. As terras espirituais da mulher selvagem, durante o curso da história, foram saqueadas ou queimadas, com seus refúgios destruídos e seus ciclos naturais transformados à força em ritmos artificiais para agradar os outros. Esse trecho, ele poderia estar num tratado de ecologia, ele poderia estar retratado num texto sobre ecofeminismo, porque é justamente isso. Quando a gente vai e faz essa pilhagem, quando a gente, né, o ser humano, acaba fazendo essa pilhagem nas terras férteis, nas terras e na terra, a gente acaba, como a gente fala no xamanismo celta, eu aprendi isso e eu vou trazer aqui a fala do John Matthews, né, que foi o nosso professor, meu professor do Cláudio. Né? O professor nunca deixa de ser. Quando a gente faz essa pilhagem, o que acontece é que o espírito, por exemplo, de um local, ele é muito inteligente e ele vai procurar um refúgio, tá? Então, no microcosmos, dentro da nossa alma, dentro da alma feminina, é isso que vai ocorrer também. Não é que ela está com medo, a mulher selvagem está com medo, mas ela vai procurar um local seguro, ok? Então, e o mesmo acontece no meio ambiente. Então, por exemplo, a gente tem o rio Tietê aqui em São Paulo, que tá... a gente olha para ele e fala, esse rio está morto, né? Aqui em São Paulo, aqui na capital, e infelizmente muito de todo o corpo desse rio, o espírito em si, ele não está ali, ele está como se ele estivesse por detrás desse corpo físico violentado. E aonde a gente vai encontrar o espírito desse rio? Justamente naqueles locais que não estão poluídos, ou ainda na própria fonte, na própria nascente do rio, né? Então, isso dá uma noção interessante pra gente de como isso está conectado, o micro e o macro, e
como é importante, algo que assim, até uma crítica dentro das teorias de ecofeminismo, a crítica quanto às práticas do que elas chamam do que elas chamam, tá? Eu vou só repetir aqui. Elas chamam de um ecofeminismo primeiro mundista, tá? Que é um ecofeminismo, na verdade, que é elitista e que a gente sim acaba vendo até mesmo aqui no Brasil, né? Porque é até engraçado que o meu papo aqui tá meio marxista hoje, eu não sou, tá? É que tá levando para esse lado, tá engraçado. Talvez porque eu esteja citando algumas autoras aqui, algumas teorias ligadas a isso. Mas não é, tá? É mais uma forma de ver o mundo, porque todo lugar tem coisa boa, né? Mas elas fazem essa crítica, e essa crítica que eu disse, de um certo elitismo e de uma falta de contato com outras realidades. A gente vai ver isso aqui no Brasil também, quando a gente percebe que há uma expansão do movimento de círculos de mulheres, por exemplo, né? Algo que cresceu muito, o que é positivo, sim, por um lado, porém o que a gente percebe é que muitas vezes, isso eu já falei em outras palestras, falo em aula, falei em live já, que algumas questões ficam relegadas ao esquecimento, né? Então, não há uma preocupação em conectar essas práticas, né? Eu honro a mulher selvagem, mas eu honro a mulher selvagem e tomo Coca-Cola no final do encontro, né? Claro que a gente tem limites, né? Eu não tô falando pra gente ser radical e enrijecido nisso tudo, mas que a gente possa pelo menos fazer um movimento, se tem essas limitações materiais, né? Que existem mesmo, né? Todas elas. Ninguém é índia aqui seria natural pra gente estar aqui vivendo como índios, né? A gente tem essas limitações culturais que a gente vai quebrando e construindo outras, né? Mas pelo menos uma menção, uma preocupação, como eu tenho e conheço vários locais que tem, de não usar copo descartável, de pedir para que não se traga refrigerante, por exemplo, de que a gente possa cada um trazer um pouco de comida e fazer um grande almoço, um grande lanche, um grande banquete comunitário. Que mais? Que a gente use os recursos com responsabilidade. Então, assim, que a gente possa fazer a nossa própria comida, né? Isso é nutrir a La Loba também, e é uma espécie de cura para que a gente minimize essa pilhagem, né? Que a Clarissa fala aqui no início do texto, no início do livro, essa pilhagem das terras férteis. Então tá, como eu sou ecofeminista, então a minha forma de pensar está muito conectada a isso. Patrícia, mas o que isso tem a ver? O livro é sobre psicologia, o livro tá falando da alma feminina. Gente, se a gente pensar eu sempre falo isso, se a gente pensar de forma fragmentada, dicotômica, beleza, eu vou lá, fico em roda, danço até fazer calo no pé, giro, dou risinhos e gritinhos e toco muito tambor, beleza, vou lá, sair bem, tô ok, tô feliz, só que vou e faço lanche no McDonald's. Tipo, se a pessoa acha que praticar a espiritualidade feminina está resgatando, participando de um movimento de círculos de mulheres, né? Que tem toda uma ideologia por detrás, há um porquê disso, né? Agora em agosto eu vou apresentar um artigo sobre teologia ecofeminista e círculos de mulheres. Então, assim, se há uma preocupação da Jean Shinoda Bolen, por exemplo, que é uma das grandes papisas
e idealizadoras desse movimento, né? Ela teve um insight de falar sobre superação desses paradigmas androcentrados, patriarcalistas. Se ela fala que a gente tem que atingir uma massa crítica para quebrar esse paradigma, né? Androcentrado, aí nas minhas palavras, tecnocrata, ou seja, muito pautado na técnica, industrializador, né? Se a gente está fazendo tudo isso, se reunindo, trabalhando com isso, para causar essa modificação, não só no inconsciente coletivo, mas também na cultura, que é algo que ela diz no livro, né? Ela sabe muito bem o que ela estava escrevendo ali, ou mesmo em toda as intenções, a visão que está presente no site do Milionésimo Círculo. Eu acho que é uma responsabilidade da gente colocar e se esforçar sim, porque é desafiador, essa mínima coerência no que a gente está fazendo, né? Então, assim, se preocupar com a terra, se preocupar com as terras férteis também, não só na alma feminina, mas também no mundo concreto, né? Porque é a mesma coisa, é imprescindível, mas aí é o meu sagrado ponto de vista, tá? Eu acho até curioso, quando a gente começa a tratar desses assuntos, eu já observei que há um certo receio, uma certa rejeição até, porque como se a gente tivesse uma obrigatoriedade de falar de espiritualidade e dar um tom fantasioso para as coisas, tá? Vai conversar com uma índia véia lá e vai ver como é que ela se comporta. Se a preocupação de ter comida na mesa ou não é algo muito importante e prioritário, inclusive na fala do pajé, tá? Inclusive na fala do pajé ou da véia da tribo, ok? Eu falo tudo isso com amor, tá? Eu acho que a minha função é dizer esse tipo de coisa. Me sinto feliz falando. Vamos para a próxima coisa, então. Aqui o próximo ponto que eu coloquei a respeito do livro está na página 16. Os lobos saudáveis, ou as lobas saudáveis, e as mulheres saudáveis. Quais são as semelhanças disso, tá? Então vamos lá. Os lobos, está na página 16, no segundo parágrafo. Os lobos saudáveis e as mulheres saudáveis têm certas características psíquicas em comum: percepção aguçada, espírito brincalhão e uma elevada capacidade para a devoção. Os lobos e as mulheres são gregários por natureza, curiosos, dotados de grande resistência e força. São profundamente intuitivos e têm grande preocupação com seus filhotes, seus parceiros e sua matilha. Ou família, né? Tem experiência em se adaptar a circunstâncias em constante mutação. Tem uma determinação feroz e extrema coragem. Vou seguir só mais um pouquinho, tá bom? No entanto, as duas espécies foram perseguidas e acossadas, sendo-lhes falsamente atribuído o fato de serem trapaceiros e vorazes, excessivamente agressivos e de terem menor valor do que os seus detratores. Foram alvo daqueles que preferiam arrasar as matas virgens, bem como os arredores selvagens da psique, erradicando o que fosse instintivo, sem deixar que dele restasse nenhum sinal. A atividade predatória contra os lobos e contra as mulheres, por parte daquele que não os compreendem, é de uma semelhança surpreendente. Então aqui tem pontos sensacionais para a gente pensar, tá? Que é o seguinte: a resistência, a curiosidade, a brincadeira, né? A matilha, ou seja, a família, gente, que não é a família, mas, e também por que não? Mas a comunidade é importante, a coragem, como eu falei já, né? E ela toca num assunto aqui que vai, obviamente, reverberar dentro da nossa alma, que é
Os detratores e esses predadores, inclusive o próximo capítulo fala, né, do Barba Azul no livro, vai falar sobre sabotadores internos, predadores internos e tudo mais. Eles usam dessas ferramentas para minar justamente o quê? Minar a autoestima. Basicamente. Aliás, quem gosta de ler história, né, sobre vampiro, é a mesma tática. Você isola, você tira do grupo, você menospreza, para que dali saia, né, você desperte na suposta vítima ou presa não uma vulnerabilidade, mas podemos usar essa palavra assim, no mau sentido, né? Que por onde acaba minando a coragem, a resistência, a brincadeira, a alegria, o próprio senso de relação, eu me relacionar com o outro, me relacionar comigo mesma. E isso vai despertar também medo de si mesma. Então, essa relação que ela faz lobo-mulher, matilha, círculos de mulheres ou grupos de mulheres, a gente vai ver muito aí, não só dentro das nossas almas. E aí, eu tô fazendo esse paralelo, acho que vocês estão percebendo, tô fazendo um paralelo psique feminina, cultura, né? Porque é aí que a gente vai ter o ponto de encontro com a ecoespiritualidade e o livro, beleza? Então tá. Então, com isso tudo minado, a gente vai abrindo precedente para quê? Por exemplo, eu não tenho uma boa relação comigo, né, entre aspas, ou a fulana não consegue mais acessar o si mesma dela, e isso vai fazer também com que ela expresse desconfiança nas relações com o outro, com a outra, com os outros, tá? Ao mesmo tempo que se a cultura, se todo esse sistema, se os predadores, como ela diz aqui, os detratores, acabam por não é nem desestimular, mas vamos usar essa palavra, estimular ideias como mulheres juntas encrenca na certa, né? Mulher não dá certo junto, elas competem. É uma fofocaiada, é uma inveja, não sei o que, pipipi, popopó. E rola. E vocês sabem por quê? Porque se cada indivíduo, cada mulher, por exemplo, presente num círculo de mulheres, não preservar e não tiver ciência de si mesma e não se conectar com a sua própria fogueira interior, com seu ventre, coração, visão, tá? Individuais, ela fica, primeiro, ela vai entrar na codependência, né? E a codependência, ela é porta aberta, tá? Para algumas coisinhas, dentre elas, não olhar para si e tomar como referência a outra. No começo pode ser até uma paixão, né? E por isso que nos círculos que eu conduzo e no próprio curso de formação de condutoras há uma preocupação extrema com isso, né? Muitas vezes, como por exemplo ontem, na roda que a gente fez para celebrar o Lunassá, uma hora que eu estava falando, eu falei, não olhem para mim, olhem para o fogo, porque o que está saindo da minha boca não é meu, é o centro, é a minha responsabilidade ali, né? Então, tomar esse cuidado, porque senão também não adianta a gente adianta, porque a gente tem vai além do intelecto, além da consciência, a gente fazer esses movimentos de cura, sejam eles coletivos ou individuais. Porém, não é tão simples, tá?
ela fala de devoção aqui, a gente pode ter uma devoção, inclusive, para quê? Tente preservar ou lute pela preservação desses ambientes e dessas matilhas e desses grupos de uma forma interdependente, né? Onde você possa fortalecer ou resgatar essa coragem, essa autoestima. Ai, Patrícia, mas como é que faz isso, né? Como eu brinco sempre, faça o que dá para fazer. Tá? A gente sabe o que dá, o que tem para fazer, né? Muitas vezes a gente não sabe, e aí simplesmente a gente não faz e tá tudo certo. Mas que a gente possa aqui usar dessa coragem, usar dessa resistência, dessa força, dessa mulher selvagem que todas nós carregamos, porque esses movimentos eles não são mentais, eles não são racionais ou racionalizados, ok? É justamente uma abertura, eu acho que é uma palavra legal, uma abertura acompanhada de uma entrega a essa força que todo mundo carrega, que a gente carrega, e que a gente possa levar para o coletivo, né? Porque juntar mulheres conscientes de si é como e com uma intenção comum, né? Que é a cura, que é o autoconhecimento, que é a cura de si, a cura da comunidade e a cura da terra, que é essa tríade maravilhosa. É como se a gente estivesse fazendo um reflorestamento da alma feminina e do próprio feminino no planeta, né? Então, eu acho que é isso que dá pra gente falar aqui, tá? Sobre esse trecho. Próximo ponto que eu separei são as lições da mulher selvagem, que tá na página 17. E eu acho que eu já tô já fiquei um tempo muito maior do que eu deveria aqui. Vamos lá, eu vou ler rapidinho. As terras, lobos saudáveis, lições da mulher selvagem, observar a natureza. Ela começa a falar aqui que quando ela era jovem, ela teve sorte de crescer no meio da natureza, né? Então ela estava acompanhada ali, toda a poesia que surge da Clarissa e que ela expressa nesse livro aqui, foi nutrido desde muito cedo. Então ela fala das ninhadas de camundongo que ela viu nascer, né? Ela fala de encontrar contas dos índios e tá em contato com essa cultura indígena, e o quanto que isso nutriu o próprio saber dela. E aí ela fala assim, ela conta umas das histórias dessa infância, desse crescimento dela. Ao quarto parágrafo na página 17. Uma loba matou um dos seus filhotes que estava mortalmente ferido. Para mim foi como uma dura lição sobre a compaixão e a necessidade de permitir que a morte venha aos que estão morrendo. As lagartas cabeludas que caíam dos seus galhos e voltavam a subir, arrastando-se, me ensinaram a determinação. As cócegas do seu caminhar no meu braço me revelaram como a pele pode ter vida própria. Subir ao alto das árvores me mostrou como seria o sexo um dia. Então, assim, ela é incrível. Olha, decididamente é um dos meus livros preferidos, livros da vida. Eu acho que para um monte de gente que está ouvindo isso também. É tudo. Então, nessas alegorias, nessa linguagem xamânica que a Clarissa traz aqui, ela fala uma coisa que é muito importante dentro da prática da ecoespiritualidade, da minha perspectiva. E eu falo isso muito. Falei ontem, inclusive. Vou dar um exemplo. O espírito do animal, o espírito, o oráculo que veio para o nosso grupo ontem,
para a comunidade que estava ali para celebrar o Lunaçá, o Festival da Colheita, foi o urso. Cartinha veio o urso. E aí tem toda uma simbologia poética, né? Xamânica mesmo também, que a gente acaba falando. Mas eu sempre gosto de dizer uma frase que eu acho que vai ser legal dizer aqui também. Você quer saber qual é a sabedoria desse animal, ou de uma árvore, de uma planta, ou de qualquer ser da natureza, né? Você quer saber qual que é a medicina que ele carrega? Observe como esse animal é na vida dele, na existência dele ou dela. Né? Então o urso, ele tem uma sabedoria cíclica. Tá ligado a Ártemis, sim. Tá ligado ao próprio Arthur, né? Porque etimologicamente a sílaba, né? Fugiu a palavra. Art tem a ver com urso, é urso, né? Então a gente vai ter a Ártemis, aí vai ter o Arthur também, fora outras palavras e outros mitos até relacionados a isso. E o urso guarda os mistérios, por exemplo, da vida, morte e vida, porque é um bicho que, vamos imaginar nós seres humaninhos, né, os seres humaninhos primitivos e muito sábios, observando aquele bicho enorme entrando numa caverna, e vem o inverno e aquele bicho não sai nunca de lá, né? E alguns corajosos e corajosas entram dentro da caverna, cutucam aquele bicho tá morto, e de repente chega a primavera e aquele mesmo bicho, que já é outro bicho, né? Ou aquele urso que já é outro urso, ou aquela ursa que já é outra ursa, sai da caverna, vivo. Momento, JC é crucificado, morto, sepultado, fica 3 noites lá, 3 dias dentro da caverna e sai lindão depois, no terceiro dia, e fala oi pra todo mundo. Gente, a mesma coisa, é o mesmo mistério de vida, morte e vida, ou ainda de vida, morte e renascimento, ou de ressurreição, no caso das mitologias, da mitologia cristã. Eu fiz essa brincadeira aqui, mas é para guardar. Eu gosto de fazer umas coisinhas assim para vocês nunca vão esquecer, por exemplo, que eu chamo Jesus Cristo de JC. Tá? Então, qual que é a sabedoria do urso? O que ele trouxe pra gente ontem numa celebração de colheita? Dizer justamente isso. A gente se adaptar às realidades, se adaptar sabiamente também ao que a gente está vivendo, ao que o próprio ecos ou o ambiente está nos dizendo. Né? Porque isso é importante para quê? Para a nossa sobrevivência, para as nossas transformações. O que a Clarissa fala aqui, né, sobre essa ligação da natureza, é o poder da observação, o poder da contemplação, não só da natureza palpável, mas também da natureza psíquica, da natureza simbólica e tudo mais. Tá? Então eu acho que, como eu falei, dá um mapa sensacional para as nossas reflexões aí, não só nas nossas práticas internas, individuais, mas também para o nosso papel no mundo. Né? Espero que tenha ficado claro aí. Eu tô meio que correndo com o tempo, porque já está bem extenso o nosso live, que não deu 1 hora ainda, porque eu terminei, voltei, aquela coisa toda. Próxima coisa, a última coisa, na verdade, que eu vou falar, eu acho que é a última, deixa eu ver aqui, deixa eu só voltar um pouquinho aqui, porque quando ela faz essa alegoriazinha, né, quando ela chama, né, a observação do lobo matando o filhote, né, que estava doente, a compaixão e a necessidade da morte, isso também pode estar e ser aplicado na nossa relação com as entregas e com a própria compaixão por si mesmo e pela existência, pelo que a gente está vivendo, de deixar aquilo morrer. Ela vai voltar nesse assunto em outros pontos do livro, tá? Uma das perguntas sensacionais que ela faz no capítulo... eu não quero errar. Eu acho que é no capítulo do Patinho Feio.
mas eu não tenho certeza, tá? Me fugiu. Quem lembrar e coloca. O que eu tenho que dar morte hoje? É uma das perguntas que ela faz. Ela faz essa pergunta, que é uma pergunta que ela sugere que seja diária pra gente. O que hoje precisa morrer para que algo possa nascer? Assim, é sensacional, né? Então, vamos lá. A última coisinha que eu vou falar é sobre a opressão, né? Principalmente no século XX, e que está na página 18. Ela fala sobre a importância da dança, do canto. Ela fala sobre a dança não tolerada. Eu acho isso sensacional. Eu não vou ler o trecho, vou ler, vai. A dança é que começa aqui, né? Ela fala aqui da necessidade da gente expressar a nossa arte, tá? E que ela lembra de que a geração dela nasceu ali pós Segunda Guerra Mundial, e o quanto houve uma opressão ali e uma negação da arte. Vamos lembrar que depois da Segunda Guerra Mundial vem os anos 50, né? Então a gente vai ver toda aquela coisa do sonho americano e as benesses dos produtos de limpeza e os eletrodomésticos, né? Como se aquilo fosse uma bênção para as mulheres e tudo mais, né? Isso é para outra conversa, outro live. Mas ao mesmo tempo que isso veio, todas essas pseudo-facilidades, que na verdade são facilidades sim, mas a um custo, são acompanhadas de uma opressão da arte, uma opressão ao corpo, uma opressão ao sexo, que depois, nos anos 60, vai explodir com uma panela de pressão, né? Foi até, de repente, essa opressão, essa pressão para que esses conteúdos todos não saíssem, algo que já estava aqui, latente, era tudo que as mulheres e todo aquele movimento de contracultura dos anos 60 precisava, né? Vai saber. Então ela fala que a dança mal conseguia ser tolerada, se é que o era, e por isso elas dançavam na floresta, onde ninguém podia vê-las, no porão ou no caminho para esvaziar a lata de lixo. A mulher que se enfeitava despertava suspeitas. Um traje ou o próprio corpo alegre aumentava o risco dela ser agredida ou de sofrer violência sexual. Não se podia dizer que lhe pertenciam as roupas que cobriam os seus... acho que voltamos, né? Então, gente, esse trecho é super atual dentro das discussões aí do próprio feminismo, desses movimentos e ideologias pró-liberdade, né, não só das mulheres. E aí um dia ainda faço uma live sobre feminismo para a gente discutir isso de uma forma muito em círculo, tá? Porque é outra coisa, fazer outro parênteses, é outra coisa que eu percebo que dentro do movimento sagrado feminino e dentro do movimento de círculos há uma demonização do feminismo, tá? Vou deixar só uma pergunta aqui. De que feminismo estamos falando? Tá? Aí vocês refletem. Mas, voltando ao trecho do livro, tem tudo a ver com questões muito, muito, muito importantes do nosso dia a dia e do dia a dia da mulher e da própria mulher selvagem, da existência da mulher selvagem, que é a liberdade sexual, a liberdade dos nossos corpos, a gente poder fazer escolhas, né, a respeito do que a gente deseja e necessita para os nossos corpos, desde essa dança, a arte, expressar a arte, né, os nossos ciclos, a nossa, como eu já disse, a nossa sexualidade, a forma com que a gente se apresenta ao mundo, e isso sim está também manifestado na cultura da gente. A cultura é muito importante quando a gente fala de autoconhecimento e de espiritualidade e de mulheres que correm com os lobos. Né? Ela dá esse detalhe aqui. Né? Então,
que eu acho importante também, ela segue nessa página 18, quando ela fala da canção da alma feminina, né? O quanto é necessário a gente expressar esse canto da alma, e é algo aí que a gente precisa, pode, talvez até deva praticar diariamente. Eu, antes de abrir aqui a transmissão, eu peguei o tamborzinho, dei uma tocada nele, como tá úmido o dia, ele não tá falando muito, né? O tambor, a pele do tambor é normal que isso aconteça. Mas eu tive essa preocupação de ouvir uma música boa antes, eu busco fazer isso no meu dia a dia, para que eu me sinta melhor, e para que eu me sentindo melhor, eu contribua para um mundo melhor também, né? Então, eu acho que, como o tempo urge, eu correu muito, vocês sabem que eu vou muito nos detalhes das coisas, é uma característica minha, mas eu vou acabar com uma frase aqui, vou acabar a live com uma frase que tá na página 19 e que é uma frase que é super divulgada aí nos memes, nos banners, dentro das páginas que tratam do tema e do sagrado feminino e tudo mais, e que nunca é o bastante ouvir e refletir sobre, tá? Ela fala do arquétipo da mulher selvagem. Tentar esquematizá-la, delimitar sua vida psíquica dentro de escaninhos, seria contrário ao seu espírito. Conhecê-la é um processo permanente, um processo que dura uma vida inteira. E é por isso que esta obra, O Mulheres Correm com os Lobos, é um trabalho permanente e perpétuo. Clarissa Pinkola Estés. Nesse parágrafo, ela não está falando só do arquétipo da mulher selvagem, ela está falando do próprio conhecimento, ela está falando dessa, aí nas minhas palavras e nessa minha análise sobre o livro, ela está falando do quão orgânico, ou seja, vivo e interativo e interdependente e em constante processo é esse livro, e é o conhecimento que tem dentro dele, e que cada vez que a gente lê, fala sobre, ele sai dali, né? Ele deixa de ser um livro impresso, ou palavras e letras e tudo mais, e passa a ser saber. Ele deixa de ser conhecimento para ser saber. Então, para se saber, também para se saber. Então, isso é legal. Eu pretendo falar mais sobre Mulheres Correm com os Lobos. Em setembro, eu vou fazer workshops relacionados ao livro, workshops bem práticos, onde a gente vai tocar sim tambor, a gente vai cantar com a mulher selvagem. Tem vídeos meus, né, no meu canal no YouTube, que vocês podem também dar uma olhadinha como é que eu trato esse trabalho. E eu aguardo vocês, eu espero que vocês possam participar. E para terminar, terminei com essa frase, mas eu quero terminar com a minha palavra de poder, que é a gratidão, que essa palavra nunca seja banalizada, que a gente fale a gratidão, ou muito obrigada que seja, mas esse movimento de gratidão, ele sempre parta daqui, né, do nosso peito. E agradecer a vocês, agradecer o olhar de vocês, agradecer esse fogo que nos reuniu aqui hoje, agradecer a Clarissa Pinkola Estés, que foi o vaso, a ânfora que trouxe esse saber pra gente, e que a mulher selvagem, que La Loba nos abençoe com inspiração, para que a gente possa sim curar nós mesmos, curar a alma feminina dentro de nós mesmas, curar a alma feminina nas comunidades e curar a alma feminina do próprio planeta Terra. Então, eu me despeço aqui, espero vocês no próximo live e compartilhem, curtam, comentem, porque isso ajuda muito a divulgação do trabalho e eu fico muito feliz com isso. Então, tchau, tchau. Beijos!